Existe um número que atravessa a Bíblia de ponta a ponta como uma marca d'água invisível. Não nas margens do texto. Não escondido em genealogias secundárias. Ele aparece exatamente nos momentos em que o curso da história muda de direção. A chuva caiu por 40 dias e uma civilização inteira desapareceu sob as águas. Um povo caminhou por 40 anos num deserto sem fim antes de pisar na terra que lhe havia sido prometida. Um profeta exausto percorreu 40 dias de caminhada solitária antes de ouvir a voz de Deus no silêncio. 3 reis governaram Israel por exatos 40 anos cada um. E quando o próprio Filho de Deus ressuscitou dos mortos, ele permaneceu 40 dias entre seus discípulos antes de ascender ao céu. O mesmo número, repetido com uma regularidade que não pode ser acidental, sempre posicionado nas dobradiças da narrativa sagrada, sempre nos instantes em que algo antigo está terminando e algo novo ainda não começou. A leitura mais comum desse número é a do julgamento, da provação, do castigo. E há peso real nessa interpretação. Mas ela não conta tudo. Quando você para observar o que acontece do outro lado de cada um desses períodos, quando você segue o fio que cada passagem puxa, começa a emergir um padrão que a leitura punitiva não alcança. O número 40 não marca apenas o que Deus retira. Ele marca o que Deus está construindo. Para entender isso com profundidade, é preciso ir à raiz. Ao alfabeto hebraico. Não como quem busca mistérios ocultos ou cifras secretas, mas como quem presta atenção ao que o texto diz sem rodeios. No hebraico, números e letras compartilham o mesmo símbolo. Cada número corresponde a uma letra, e cada letra carrega um campo de sentido que vai além de um simples som. O número 40 corresponde à 13ª letra do alfabeto hebraico, o Mem. E a forma pictográfica original do Mem, antes de assumir a configuração quadrada que conhecemos hoje, era o desenho de ondas de água. A própria palavra hebraica para água, Maim, começa e termina com Mem. Água e 40 estão entrelaçados no idioma em que grande parte das escrituras foi escrita. Esse elo não é decorativo. Ele funciona. A água na Bíblia executa 2 movimentos simultâneos e opostos. Ela destrói e ela regenera. As mesmas águas do Mar Vermelho que engolfaram o exército do faraó abriram passagem seca para Israel caminhar. As mesmas águas do dilúvio que varreram o mundo corrompido recuaram para revelar uma criação lavada e refeita. O Mem, com seu valor numérico de 40, aparece consistentemente nessa interseção entre o fim de algo e o começo de outra coisa. O primeiro grande 40 da Bíblia coloca o destino de toda a criação em jogo. Em Gênesis, capítulo 7, versículo 12, lemos que a chuva caiu sobre a terra por 40 dias e 40 noites. Deus havia olhado para aquela civilização e usado uma palavra específica para descrevê-la em Gênesis, capítulo 6, versículo 11, Shahat. Corrompida, arruinada, deteriorada até o núcleo. A terra havia se tornado algo irreconhecível diante do que fora criada para ser. E o remédio escolhido foi água. 40 dias de água suficientes para desmontar a superfície do mundo. Mas o detalhe que reorienta a leitura do dilúvio é o que vem depois do fim da chuva. As águas permaneceram sobre a terra por 150 dias. A arca pousou sobre os montes de Ararat. E então, em Gênesis, capítulo 8, versículo 6, depois que os cumes das montanhas ficaram visíveis, Noé esperou outros 40 dias antes de abrir a janela da arca. O mesmo número. Os 40 dias de chuva destruíram o mundo antigo. Os 40 dias de espera precederam os primeiros passos no mundo novo. Quando Noé finalmente pisou na terra seca, Deus falou uma aliança. Uma promessa inabalável, selada entre o Criador e sua criação. Em Gênesis, capítulo 9, versículo 11, estabeleço minha aliança convosco. Nunca mais toda a carne será exterminada pelas águas do dilúvio. O arco-íris surgiu no céu e um novo capítulo começou. E tanto a entrada no julgamento quanto a saída dele foram marcadas pelo número 40. Isso significa que o número não está colado apenas ao sofrimento. Ele está colado ao movimento completo, ao fim do que era e ao nascimento do que virá. Nenhuma vida no Antigo Testamento foi mais decisivamente moldada pelo número 40 do que a de Moisés. Ele viveu 120 anos, como registra Deuteronômio, capítulo 34, versículo 7, e sua vida se divide em 3 segmentos perfeitamente iguais de 40 anos cada um. Os primeiros 40 ele passou no Egito, criado como príncipe na casa do faraó, conforme Atos, capítulo 7, versículo 23. Os segundos 40 ele passou em Midian, como pastor, depois de matar um egípcio e fugir para o deserto, Atos, capítulo 7, versículo 30. Os terceiros 40 ele passou conduzindo Israel pelo deserto até as fronteiras da terra prometida.
Cada período demoliu algo e ergueu algo diferente no lugar. Nos primeiros 40 anos, Moisés havia sido instruído em toda a sabedoria do Egito. Atos, capítulo 7, versículo 22. Ele tinha prestígio, acesso, formação de elite. Mas ainda não sabia quem era. Nos segundos 40, tudo isso foi removido. Ele passou de príncipe a pastor, de comandar atenção a cuidar de animais que não tinham o menor interesse em seu passado real. E Deus usou esse vazio. Usou 40 anos de silêncio para preparar um homem que precisaria, um dia, ouvir uma voz vinda de uma sarça em chamas e reconhecê-la como a coisa mais importante que já havia escutado. Êxodo, capítulo 3, versículos 2 a 4. E então veio o terceiro período de 40 anos, o deserto. Liderar um povo de escravos libertos que reclamavam da comida, que saudavam o Egito, e que, numa ocasião em que Moisés subiu ao monte para receber a aliança de Deus, derreteram suas joias e fabricaram um bezerro de ouro para adorar. Êxodo, capítulo 32, versículos 1 a 4. Mas dentro desses mesmos 40 anos havia algo mais acontecendo. Cada manhã, um alimento chamado maná aparecia sobre o chão com orvalho. Êxodo, capítulo 16, versículos 14 e 15. As roupas não se desgastavam. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 5. Uma coluna de nuvem guiava o povo de dia, uma coluna de fogo, de noite. Êxodo, capítulo 13, versículo 21. Os 40 anos não eram uma sentença. Eram uma formação. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 diz com toda clareza: Lembrai-vos de todo o caminho pelo qual o Senhor vosso Deus vos conduziu estes 40 anos no deserto, para vos humilhar e vos provar, a fim de saber o que estava em vosso coração. Deus já sabia o que havia no coração do povo. O teste não era para informação divina. Era para transformação humana. 40 anos é a medida bíblica de uma geração. Números, capítulo 32, versículo 13. A geração que recusou entrar em Canaã precisou passar antes que uma nova geração, criada inteiramente na dependência diária de Deus, pudesse cruzar o Jordão. Os 40 anos eram o útero. A terra prometida era o nascimento. A vida de Moisés também contém um tipo diferente de 40, e ele acontece 2 vezes no mesmo monte. Quando Moisés subiu ao Sinai para receber a aliança, Êxodo, capítulo 24, versículo 18 registra que ele entrou no meio da nuvem e permaneceu na montanha por 40 dias e 40 noites. 40 dias na presença de Deus, recebendo os mandamentos, as ordenanças, os planos detalhados do tabernáculo, o lugar onde a presença divina habitaria entre o povo. Então ele desceu, e o bezerro de ouro estava esperando. Moisés despedaçou as tábuas. Intercedeu. Implorou a Deus que não destruísse a nação. E Deus lhe ordenou que cortasse 2 novas tábuas e subisse novamente ao monte. Êxodo, capítulo 34, versículo 28 registra: E ele ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. 2 períodos de 40 dias, no mesmo monte, com o mesmo homem. Mas o segundo carregou algo que o primeiro não tinha. Quando Moisés desceu após essa segunda subida, seu rosto irradiava uma luz tão intensa que o povo não conseguia olhar para ele. Êxodo, capítulo 34, versículos 29 e 30. O primeiro período de 40 dias produziu uma aliança gravada em pedra. O segundo produziu um homem tão saturado pela presença de Deus que sua própria pele refletia isso. E o que separou os 2 períodos foi a pior falha da jovem história de Israel. Foi depois do bezerro de ouro, depois das tábuas quebradas, que Deus se revelou de uma forma mais profunda do que jamais havia feito antes. Foi na segunda subida que ele declarou seu próprio caráter em Êxodo, capítulo 34, versículos 6 e 7. O Senhor, Deus misericordioso, clemente, paciente, cheio de bondade e de fidelidade. O primeiro período de 40 entregou a lei. O segundo revelou o legislador. Séculos depois, outro homem chegou ao limite de si mesmo, e o número 40 o carregou até o mesmo monte. O profeta Elias havia acabado de viver um dos momentos mais extraordinários de toda a Escritura. No Monte Carmelo, ele ficou sozinho diante de 450 profetas de Baal, clamou por fogo do céu e viu Deus vindicar seu nome diante de uma nação inteira. 1 Reis, capítulo 18, versículos 36 a 39. E então, horas depois, uma única ameaça da rainha Jezabel fez correr para o deserto pedindo a morte. 1 Reis, capítulo 19, versículos 13 e 4 descrevem um profeta tão esgotado que se sentou debaixo de uma árvore e disse: Basta, Senhor,
tira minha vida. Este não era um homem em pecado. Era um homem que havia se entregado por completo e não tinha mais nada. E a resposta de Deus não foi uma repreensão. Foi pão e água, trazidos por um anjo, 2 vezes. Então o anjo disse algo que muda o tom de toda a história: levanta-te e come, porque o caminho é longo demais para ti. 1 Reis, capítulo 19, versículo 7. Alimentado por esse pão, Elias caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. 1 Reis, capítulo 19, versículo 8. Horebe é outro nome para o Sinai, o mesmo monte onde Moisés passou 40 dias recebendo a aliança, o mesmo monte onde Deus passou diante de Moisés e declarou seu nome. E agora Elias, outro profeta chegado ao fim de si mesmo, caminha 40 dias até o mesmo lugar. Uma rota direta de Berseba até o Sinai poderia levar cerca de 2 semanas a pé. Mas Elias levou 40 dias. A jornada foi mais longa do que a geografia exigia. O tempo extra não foi desperdiçado. Deus estava fazendo algo no próprio caminhar. Quando Elias chegou e se abrigou numa caverna do monte, Deus passou. Um vento violento rasgou as montanhas. Um terremoto sacudiu o chão. Fogo flamejou. Mas Deus não estava em nenhum desses. Depois veio o que o texto hebraico chama de Kol de Mamadaka, um som de silêncio delicado, às vezes traduzido como voz mansa e delicada. 1 Reis, capítulo 19, versículo 12. E naquele silêncio, Deus falou. Deu a Elias sua próxima missão, revelou que 7.000 em Israel não haviam dobrado os joelhos a Baal. 1 Reis, capítulo 19, versículo 18, e lhe entregou um sucessor, Eliseu. Moisés subiu ao monte e desceu com uma aliança. Elias foi ao mesmo monte e desceu com uma comissão. Homens diferentes, séculos distintos, o mesmo monte, o mesmo número, o mesmo Deus trabalhando o mesmo padrão, 40 como corredor entre o colapso e o chamado. Se você tem encontrado valor neste conteúdo e ele tem alimentado sua fé, considere se inscrever no canal Profundamente Simples e deixar um like neste vídeo. Cada inscrição ajuda a levar este tipo de estudo a mais pessoas que precisam ouvir esta palavra. Estamos construindo juntos uma comunidade de pessoas que desejam ir fundo nas Escrituras. O padrão do número 40 aparece ainda num dos lugares mais inesperados da Bíblia, um campo de batalha. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 16 registra que Golias, o campeão filisteu, desafiou o exército de Israel por 40 dias. 2 vezes por dia, manhã e tarde, ele descia ao vale entre os 2 exércitos e lançava sua provocação. E por 40 dias, ninguém respondeu. Saul não respondeu. Seus generais não responderam. O exército inteiro paralisou. Então Davi chegou, não como soldado, mas como entregador de pão e queijo para seus irmãos. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 17 e 18. E quando ouviu o desafio de Golias, não entendeu porque todos estavam imóveis. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. Os 40 dias da provocação de Golias não foram aleatórios. Era um período de teste para a nação. E Israel reprovou. Por 40 dias, o medo falou mais alto que a fé. Mas mesmo nessa exposição, o teste produziu algo que ninguém havia antecipado. Ele revelou Davi, não como guerreiro experiente, mas como um pastor adolescente cuja confiança não estava na armadura, mas no Deus que o havia livrado do leão e do urso. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. Os 40 dias de paralisia de Israel se tornaram um palco no qual Deus apresentou o futuro rei. Depois vem Jonás. Deus enviou Jonás a Nínive, a capital do Império Assírio, uma das civilizações mais violentas do mundo antigo. E a mensagem que Jonás entregou tinha exatamente 5 palavras em hebraico. Em Jonás, capítulo 3, versículo 4, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. 40 dias. Era a janela. E a palavra traduzida como subvertida, nepapache, é extraordinariamente densa. Ela vem da raiz hebraica fash, que pode significar derrubar, demolir, destruir. Mas também significa virar, transformar, mudar completamente. A mesma raiz aparece em Gênesis, capítulo 19, versículo 25, para descrever a destruição de Sodoma. Mas também aparece em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6, onde o Espírito do Senhor vem sobre Saul e ele é transformado em outro homem. Quando Jonás anunciou que Nínive seria nepapache em 40 dias, a palavra carregava as 2 possibilidades ao mesmo tempo:
destruição ou transformação. E Nínive escolheu a transformação. Jonás, capítulo 3, versículo 5. Os habitantes de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum e se cobriram de pano de saco, desde o maior até o menor. O rei desceu do trono, sentou-se na cinza e decretou que cada pessoa e cada animal clamasse a Deus e se afastasse da violência. Jonás, capítulo 3, versículos 6 a 8. E Deus se arrependeu do mal que havia anunciado. Jonás, capítulo 3, versículo 10. Os 40 dias não eram uma contagem regressiva para o desastre. Eram uma janela para o arrependimento. E a cidade inteira atravessou essa janela. O próprio Jesus apontou para essa história em Mateus, capítulo 12, versículo 41. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo contra esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está um maior do que Jonas. Uma janela de 40 dias que Nínive reconheceu como graça, Jerusalém perderia por recusar o reconhecimento de quem estava diante dela. Imediatamente após o seu batismo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Mateus, capítulo 4, versículos 1 e 2. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Os ecos são inevitáveis. Moisés jejuou 40 dias no Sinai. Elias caminhou 40 dias até o mesmo monte. Israel passou 40 anos no deserto sendo provado. E agora aquele que é maior do que Moisés, maior do que Elias, maior do que Israel, entra no mesmo tipo de espaço. Mesmo número. Mesmo deserto. Mesma provação. Mas com um desfecho diferente. Onde Israel falhou no deserto, Jesus venceu. Cada uma das 3 tentações de Satanás espelha uma falha do período do deserto israelita. Satanás disse: manda que estas pedras se tornem pão. Mateus, capítulo 4, versículo 3. Jesus respondeu com Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, a passagem sobre o maná no deserto: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Israel reclamou da comida. Jesus recusou deixar a fome sobrepor a confiança. Satanás o levou ao pináculo do templo e disse: lançate abaixo. Mateus, capítulo 4, versículo 6. Jesus respondeu com Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16: não tentarás o Senhor teu Deus. Israel havia tentado Deus em Massá, exigindo prova da sua presença. Êxodo, capítulo 17, versículo 7. Jesus recusou exigir prova. Satanás lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Mateus, capítulo 4, versículo 9. Jesus respondeu com Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Israel adorou o bezerro de ouro. Jesus recusou adorar qualquer coisa além do Pai. Cada resposta que Jesus deu veio do Deuteronômio, dos discursos de Moisés à geração que havia acabado seus 40 anos de deserto. Jesus não estava apenas resistindo à tentação. Ele estava revivendo a história de Israel e reescrevendo seu final. A nação que falhou em seu teste de 40 anos agora era representada por um homem que passou em seu teste de 40 dias. E onde a falha de Israel adiou a entrada em Canaã, a vitória de Jesus inaugurou o ministério que abriria o caminho para o reino de Deus. Os 40 dias no deserto não foram um desvio antes do ministério. Foram a forja. Jesus emergiu daqueles 40 dias e imediatamente começou a pregar: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Mateus, capítulo 4, versículo 17. Mas o número 40 não encerra sua jornada no deserto. Ele reaparece uma última vez na história de Jesus, e dessa vez com um peso que conecta tudo o que veio antes. Atos, capítulo 1, versículo 3. A estes também se apresentou vivo, depois de ter padecido, com muitas provas indubitáveis, sendo visto por eles durante 40 dias e falando acerca do reino de Deus. 40 dias. Entre a ressurreição e a ascensão. Entre o túmulo vazio e a sala do trono dos céus. Em todos os grandes momentos anteriores onde o número 40 apareceu, algo estava sendo preparado. Noé era carregado do mundo antigo para o novo. Moisés era moldado de príncipe em libertador. Israel era formado de multidão de escravos em nação de aliança. Elias era restaurado do desespero ao chamado. Nínive era presenteada com uma janela para se virar. Jesus era provado no deserto antes de seu ministério começar. E agora, nesse último período de 40, são os discípulos que estão sendo preparados.
Por 40 dias, o Cristo ressurreto caminhou com eles, comeu com eles. Lucas, capítulo 24, versículos 42 e 43. Ensinou sobre o reino e abriu o entendimento deles para as Escrituras. Lucas, capítulo 24, versículo 45. Ele os estava treinando para o que viria a seguir. Porque ao fim dos 40 dias, ele ascendeu. E 10 dias depois, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu. O padrão se mantém, 40 é o corredor. E do outro lado, algo mudou. Observe a simetria. Jesus começou seu ministério público com 40 dias no deserto. Encerrou seu ministério terreno com 40 dias após a ressurreição. O primeiro período de 40 o preparou para seu trabalho na terra. O último período de 40 preparou seu povo para seu trabalho a partir dos céus. E o que ele faz a partir dos céus não é passivo. Hebreus, capítulo 7, versículo 25 nos diz que ele vive sempre para interceder pelos que por meio dele se aproximam de Deus. Esse ministério ainda acontece agora, no santuário celestial, em favor de você. O padrão se estende também à monarquia de Israel. Saul, Davi e Salomão reinaram cada um por 40 anos. Atos, capítulo 13, versículo 21. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4. 1 Reis, capítulo 11, versículo 42. Cada reinado foi uma geração completa de liderança, um capítulo inteiro. O de Saul começou com promessa e desabou na desobediência. O de Davi foi marcado por falha e arrependimento, e produziu tanto salmos quanto a promessa de aliança de que seu trono duraria para sempre. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16, uma promessa que aponta diretamente para Cristo. O de Salomão começou com a oração mais sábia que um rei jamais fez. Dá ao teu servo um coração que saiba ouvir. 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. E terminou com o coração dividido por deuses estrangeiros. 1 Reis, capítulo 11, versículo 4. 3 reis. 3 reinados de 40 anos. 3 demonstrações completas de que mesmo o trono é lugar de prova. O que tudo isso significa, então? O que o número está fazendo cada vez que aparece? O próprio texto aponta a conclusão. Nos momentos mais decisivos da Escritura, o número 40 marca um período em que algo está sendo testado, exposto ou preparado para mudar. Às vezes a mudança vem. Às vezes o período revela uma falha que abre o caminho para o que Deus faz a seguir. Os espias exploraram Canaã por 40 dias e voltaram com um relatório que levou à rebelião, não à renovação. Números, capítulo 13, versículo 25. Ezequiel ficou deitado de lado por 40 dias como sinal de julgamento. Ezequiel, capítulo 4, versículo 6. O número não garante um desfecho positivo, mas ele marca consistentemente o momento em que a ordem antiga é pesada na balança, e o que vem depois é moldado pelo que acontece dentro do período. E nos casos em que o período de 40 conduz à transformação, a escala da mudança é total. O mundo antes do dilúvio não era o mundo depois dele. O Moisés que entrou no deserto como fugitivo não era o Moisés que saiu dele como porta-voz de Deus. O Israel que cruzou o Mar Vermelho não era o Israel que cruzou o Jordão. O Jesus que entrou no deserto antes do ministério caminhava em direção à cruz. O Jesus que apareceu por 40 dias após a ressurreição estava comissionando uma igreja. Vez após vez, o período de 40 é uma passagem de uma realidade para outra. E o essencial é que Deus é sempre quem o conduz. Noé não escolheu 40 dias de chuva. Moisés não ajustou o temporizador no Sinai. Elias não planejou uma jornada de 40 dias. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Mateus, capítulo 4, versículo 1. Esse padrão não é algo que os seres humanos iniciam. É algo que Deus orquestra. Ele escolhe a duração. Ele preenche o espaço. Ele determina o que sai do outro lado. Se este estudo tem falado ao seu coração, você pode colaborar com ele de forma simples. Inscreva-se no canal Profundamente Simples e compartilhe este vídeo com alguém que esteja atravessando uma estação longa e incerta. Sua inscrição não é apenas um número, ela ajuda este conteúdo a chegar a mais pessoas que precisam ouvir esta palavra. Isso significa algo para as estações da sua própria vida que parecem deserto. Você conhece essa sensação? Uma porta fecha e nenhuma outra abre. Um relacionamento se rompe e a cura demora muito mais do que você esperava. Você aguarda uma resposta que não vem. A estação se estende. E a parte mais difícil não é a dor. É o silêncio. A sensação de que o enredo da sua vida travou e que ninguém, nem mesmo Deus,
está virando a página. Mas o número 40 desafia essa leitura completamente. Porque nos grandes períodos de 40 nas Escrituras, o silêncio não estava vazio. Estava cheio. Cheio de maná e de fogo e do trabalho paciente e lento de um Deus que estava construindo algo que a pessoa dentro do período ainda não conseguia ver. A letra hebraica Mem, a letra por trás do número 40, existe em duas formas. O Mem aberto é usado no início e no meio de uma palavra e tem uma abertura em sua forma, como água correndo. O Mem fechado, chamado Mem Sofit, é usado no fim de uma palavra e está completamente selado, como um recipiente sem abertura. Uma forma é aberta. A outra é fechada. E as duas são a mesma letra. Isso é um retrato do que o deserto parece por dentro. Às vezes você consegue ver para onde a água está fluindo. Às vezes a estação parece completamente selada, sem abertura e sem saída aparente. Mas a letra é a mesma. O Deus que age na estação aberta é o mesmo Deus que age na estação fechada. E o número ligado a essa letra, o 40, é a garantia de que a estação selada tem uma forma. Ela não é aleatória. Não está esquecida. Tem uma fronteira, e do outro lado dela, algo novo está nascendo. Há também algo que vale contemplar sobre a provisão de Deus dentro do período de 40. Em cada caso que percorremos, Deus não esperou o fim do período para aparecer. O maná caía todas as manhãs dos 40 anos. Êxodo, capítulo 16, versículo 35. Um anjo trouxe pão e água a Elias antes mesmo da jornada começar. 1 Reis, capítulo 19, versículos 5 a 7. A arca de Noé se manteve firme durante cada um dos dias de chuva. A provisão não está esperando na outra extremidade do corredor. Ela está dentro do corredor. E então ao detalhe que talvez seja o mais pessoal de todos. O último período de 40 na Bíblia não é uma prova. É uma mesa. Quando Jesus passou 40 dias com seus discípulos após a ressurreição, ele não ficou esses dias emitindo ordens à distância. Comeu peixe com eles numa praia. João, capítulo 21, versículos 9 a 13. Caminhou ao lado de dois deles numa estrada e os deixou falar sobre a própria dor antes de abrir as Escrituras. Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 32. Ficou numa sala trancada e convidou Tomé a tocar as suas feridas. João, capítulo 20, versículo 27. O último período de 40 na Escritura é uma estação de presença. Jesus simplesmente estava com eles. Perto o suficiente para partir o pão. E se o último uso deste número na Bíblia não é provação, mas companhia, então talvez o período de 40 que você está vivendo agora seja menos sobre o que Deus está tirando de você e mais sobre o quão perto Ele está sentado. É assim que o número 40 termina na Escritura. Não com uma tempestade. Não com uma sentença. Com o Salvador ressurreto sentado à mesa com as pessoas que Ele ama, preparando-as para o que vem a seguir. O dilúvio durou 40 dias e uma aliança emergiu do outro lado. Moisés subiu ao monte por 40 dias e os mandamentos desceram com ele. Um povo caminhou por 40 anos e uma nova geração atravessou a terra que Deus havia prometido. Um profeta viajou 40 dias até uma caverna e Deus o encontrou no silêncio. Uma cidade recebeu 40 dias para se virar. E ela se virou. Um Salvador jejuou 40 dias num deserto e o reino dos céus foi aberto. E esse mesmo Salvador, ressurreto dos mortos, ficou 40 dias para garantir que seu povo estivesse pronto para o Espírito que vinha. Mesmo número. Mesmo Deus. E o 40 aparece consistentemente como o espaço onde algo está sendo decidido. Se este conteúdo abriu algo em você, inscreva-se no canal Profundamente Simples, deixe um comentário, mesmo que seja uma única palavra. Compartilhe com alguém que está no meio de uma estação que parece longa e incerta. E que o Deus que nunca desperdiçou um deserto caminhe com você pelo seu e o faça sair carregando algo que você não poderia ter recebido de nenhuma outra forma.